E como já era esperado, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 39 votos a 26 o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, que pediu o arquivamento da segunda denúncia da PGR contra o presidente Temer e os ministros Padilha e Moreira Franco. O placar foi menor do que no obtido pelo governo na primeira denúncia, o que levou líderes da base aliada a preverem aí um placar mais apertado agora na votação do plenário, que, como eu disse na manchete, acontece na semana que vem. De acordo com o presidente da casa, Rodrigo Maia, o relatório, viu, Vera, será votado na próxima quarta-feira. Como eu disse, o que você acha que vai acontecer? Primeiro, analisando o que foi votado na CCJ, que leitura que você faz dos votos, 39 a 26, também o governo esperava uma margem maior, né? E o que deve acontecer no plenário? Eu acho que essa matemática não é assim tão exata, Patrick. Não é porque teve menos voto na CCJ que necessariamente haverá menos no plenário. Talvez aconteça o contrário. O que aconteceu para ter menos voto na CCJ foi a troca de gente de última hora, principalmente no PSB, né? O PSB tirou 2 de seus deputados ali e colocou outros favoráveis ao governo. Um terceiro voto com o qual o governo contava não apareceu. Então, poderia ter dado o mesmo placar, poderia ter dado os mesmos 42 votos da primeira denúncia. Esse placar da CCJ não necessariamente reflete uma perda de apoio no plenário, porque o PSB já era uma carta mais ou menos fora do baralho do governo. Os PCBistas, que são fiéis ao governo, esses que foram sacados da comissão, eles estão para mudar de partido, eles já estão em trânsito aí. Então, não necessariamente isso acontecerá no plenário. Acho que a grande variável do plenário que não deu para oferir direito na CCJ é o PSDB. Na CCJ, continuou mais ou menos como foi da primeira vez. Votaram com o governo apenas aqueles tucanos ligados ao Aécio Neves, naquela lógica de uma mão lava a outra, da qual eu falei aqui ontem. Os outros ainda não deram as caras, mas pode acontecer de no plenário o presidente ter algum apoio de tucanos, tanto da ala alquimista, quanto ligados ao prefeito João Dória. Então ele pode até ampliar um pouco a sua margem de votos no PSDB, a depender de como correr essa costura. Não necessariamente esses tucanos ligados a Alckmin e a Dória vão apoiar o Temer por conta do Aécio, mas podem fazê-lo por uma conclusão ali, um cálculo dos seus líderes, de que agora não faz mais sentido tirar o governo, porque está muito na reta final do mandato do Temer, não faz sentido criar uma confusão agora, e também em razão do que aconteceu com a delação dos irmãos Batista depois que a primeira denúncia foi votada. A revelação do envolvimento do Marcelo Miller, aquela premeditação ali toda na gravação da conversa e tudo que a gente soube depois. Isso tirou o ímpeto de alguns dos tucanos, pode fazer com que eles mudem os seus votos. Se houver alguma defecção no barco governista, no plenário, nos outros partidos, os do Centrão, vai se dever não a que as pessoas estejam muito preocupadas com o que está na denúncia ou muito vexadas de apoiar o governo, mas com alguma negociação paroquial ali de cargos, emendas, dinheiro, verbas e outros pleitos que não tenha dado certo. Isso é a variável com a qual o governo vai lidar nos próximos dias até o dia 25. Esses pleitos, esse varejão da política, aquele sacolão que a gente assistiu na outra denúncia. Eu acho que isso é o que vai determinar se o governo vai ter mais ou menos votos. Quer dizer, mais do mesmo, né, Carlos Andreasa? Quem leu as denúncias sabe, tanto a primeira quanto a segunda, que são muito fracas, né? Tecnicamente muito fracas. A segunda, essa em questão, ainda bem mais fraca que a primeira, porque essa é integralmente baseada, a primeira também, a diferença foi o que a Vera disse. Essa segunda é integralmente baseada na fala de delatores, tanto Joesley quanto Funaro, basicamente esses componentes, né? E quando eu falo Joesley, eu estou botando o conjunto de delações da JBS e o Funaro, mas nessa segunda, como a Vera disse, nós já sabemos do rolo, da complicação, das suspeitas, da barbárie em que consistiu o conjunto das delações da JBS, o modo como foi negociado. Isso ainda está aberto, isso ainda vai longe. Então, essa denúncia fraca e sob suspeita, porque sob suspeita estão aqueles que dão base à denúncia, né? O fundamento da denúncia são
as delações. Delações, ainda que se vai discutir se valem como prova, é uma discussão jurídica a ser feita, mas são delações corrompidas, né? Gravações ilegais, etc. E tal. Essa é a segunda denúncia que chegou à Câmara, que está em questão agora. E que será, nós já sabemos disso, rejeitada pela Câmara. E com mais ou menos votos, importa muito pouco. Tem outra diferença aí, essa política, de cálculo político. A primeira denúncia consistiu numa vitória do Rodrigo Maia, mais do que vitória do Temer. Diante dos recentes posicionamentos do Rodrigo Maia, da forma como ele se comportou, né, uma espécie de busca por polarizar, uma busca bizarra por polarizar com o presidente, se o Temer vencer, e o Temer vai vencer, a vitória será exclusivamente do presidente, contra o Rodrigo Maia. E aí, se na primeira votação, se na primeira denúncia, o DEM saiu muito fortalecido, né, como uma peça importante para o futuro do governo Temer, sairá dessa segunda talvez como algo descartável. Assim como foi o PSDB na primeira. Então vocês vejam o erro, a meu ver, de cálculo do Rodrigo Maia, porque dizem que ele se posiciona assim em busca de fortalecer, de capitalizar, de aumentar o capital político do DEM com vista a 2018. Com esse movimento, ele se enfraquece. O que você acha, Marcelo Madureira? Eu acho que a tecnicalidade das denúncias, né, a redondeza, né, a perfeição jurídica, técnico-jurídica, não está contando patavinas, porcaria nenhuma para a votação. O que a gente está assistindo é o comércio de votos, nu e cru, pura e simplesmente. Ninguém está votando pela absolvição do Temer com relação às denúncias, pela tecnicalidade delas, né? pela perfeição delas como uma peça jurídica. Estão votando em troca de favores e com a desculpa eventual, não todos, da tecnicalidade. Alguns outros, menos cínicos, né, votam pura e simplesmente porque estão querendo uma verba aqui, um carguinho ali. Essa que é a grande verdade que a gente está e que vale a pena discutir nesse assunto, né, sublinhar nesse assunto. O grande equívoco que se está incorrendo no Brasil são vários segmentos, não só na classe política, no empresariado, em algumas lideranças. Não, vamos manter o governo Temer ali, porque se o Temer sair, aprofunda a confusão. Isso é um erro estrutural, né? Porque é evidente que o Michel Temer está envolvidíssimo, né, em questões de corrupção, de tráfico de dinheiro, de influência, formação de quadrilha e escambau. Mesmo o parlamentar ontem, que eu não me recordo o nome, diz que depois, né, terminado o mandato dele, ele vai prestar contas à justiça. Mas a Miriam Leitão hoje tem um artigo muito bom no Globo, dizendo que esse tipo de pensamento, né, vamos manter o Temer, porque é ruim com o Temer, pior sem ele. Esse governo Temer está saindo muito caro para os brasileiros, está saindo muito caro para o futuro do Brasil, institucionalmente e também do ponto de vista econômico, né? Com essa agenda aí de discutir, fica Temer, vai Temer, absolve Temer, condena Temer, a gente está deixando o que é importante ser discutido no Congresso para as calendas gregas, ou seja, nunca.